pessoal, beleza? Chique 10, Walter aqui na área, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bora lá resolver mais uma questão da prova do IME 2022/2023. Na primeira fase com vocês, a questão 10, questão essa de trigonometria, misturou aqui com algum conceito de lugar geométrico do plano cartesiano. Então vem comigo, já deixa seu like. Cara, assistiu alguma resolução do Walter, mas ainda não deixou seu like, ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações para você não ficar de fora de nenhuma resolução e se preparar daquela forma bem chique 10. Essa questão diz o seguinte, olha só. Considere um ponto P cujas coordenadas xy com xy pertencente aos reais satisfazem o sistema. Ok. Onde alfa é um ângulo em radianos diferente de κ. Aí ele pergunta, o lugar geométrico descrito pelos pontos P, conforme se varia o ângulo alfa, é o segmento de... Ele dá aqui 5 possibilidades para gente. Bom, aqui no caso, ele falou que o ângulo alfa é diferente do κ, justamente porque o cossecante e a cotangente eles são divididos pelo seno, né? Vale sempre lembrar que a cossecante é 1 sobre o seno. Então, eu vou pegar essa expressão, vou reescrever ela da seguinte forma. 4 vezes 1 dividido por quem? Pelo seno de alfa. 1 dividido pelo seno de alfa, vezes aqui o x. Aí depois a gente tem menos... A cotangente é o inverso da tangente. Como a tangente é seno sobre cosseno, vai ser cosseno dividido por seno. Então, menos 6 vezes quem? O cosseno de alfa dividido pelo seno de alfa. Legal. Dividido pelo seno de alfa, aí nós temos vezes aqui o y, e isso daqui é exatamente igual a 4 seno de alfa. Vou fazer a mesma coisa com a segunda equação, vou transformar a cossecante e a cotangente, depois vai ficar mais fácil de manipular o nosso sistema. Então, isso daqui vai ficar 12 vezes 1 sobre o seno de alfa, só que agora ele multiplica y, então esse cara aqui, ele multiplica o y, menos 8 vezes a cotangente, então vezes cosseno dividido pelo seno, só que esse aqui, por sua vez, multiplica o x, isso aqui é igual a zero. Deixa eu só trocar aqui as cores, isso aqui é igual a zero. Fechou. Bom, aqui é interessante, já que o nosso ângulo é diferente de k vezes π, então o seno de alfa nunca vai zerar. Então eu posso, por exemplo, pegar essas duas equações do meu sistema e multiplicar elas por quem? Por seno de alfa. Então eu vou multiplicar todo mundo por seno de alfa. Isso faz com que, por exemplo, você cancele o seno de alfa que fica no denominador. Então, por exemplo, nessa primeira aqui, na hora que a gente multiplicar pelo seno, ele vai embora, só vai sobrar o 4x. Então, a gente vai ficar com 4x. Aí depois, na hora que a gente multiplicar pelo seno, só vai ficar o cosseno. Então, menos 6 vezes o cosseno de alfa vezes o y, igual, aí aqui é a mesma coisa. Eu estou multiplicando por seno, então vai ficar 4 seno ao quadrado de alfa. Aqui embaixo é a mesma coisa, vou multiplicar por seno, então a gente vai ficar com 12y menos 8 vezes o cosseno de alfa, aí vezes o x, e isso aqui, por sua vez, é igual a zero. Legal. Desta segunda equação, a gente vai, por exemplo, isolar o y. Observe que o y, ele vai ser assim, ó, 12y, ele é igual, deixa eu trocar aqui a cor do y só para manter o padrão, 12y, ele vai ser igual a 8 cosseno de alfa vezes quem? Vezes o x. O que isso significa? Vezes o x, que fase! Isso aqui é isso que inventa, né? Inventa ficar mudando a cor, aí depois esquece. Então, a gente vai ficar com y igual a 8 cosseno de alfa, 8 cosseno de alfa, dividido por 12, vezes quem? Vezes o x. Não vou simplificar aqui agora, depois eu simplifico, tá bom? Agora eu vou pegar este y, que a gente acabou de fazer a conta, e substituir na primeira equação. Então, a gente vai ficar com 4x menos 6 vezes o cosseno de alfa vezes y, só que y vai ficar 8 vezes o cosseno de alfa sobre 12, vezes quem? Vezes o x, e isso aqui é igual a 4 seno ao quadrado de alfa. Aqui ficou bom demais, pessoal, ficou bom demais, você vai ver só que isso aqui vai ficar lindo. Por quê? Olha só, 6 vezes 8, então se você pegar aqui ó, o 6 vezes 8, isso daqui dá 48.
Aí você vai ficar com 48 dividido por 12, que dá 4. Então, essa expressão ela é equivalente a 4x menos 4 vezes, ó, cosseno vezes cosseno vai ficar cosseno ao quadrado, então cosseno ao quadrado de alfa é vezes o x também. Então, vezes o x igual a 4 seno ao quadrado de alfa. Eu posso, por exemplo, colocar o 4x em evidência, então você vai ficar com 4x. Quem que o 4x multiplica? 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa, isso daqui é igual a 4 seno ao quadrado de alfa. Da relação fundamental, a gente sabe que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado vale 1. Então, a gente sabe que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado desse mesmo alfa, isso aqui é 1. Isso significa, por exemplo, que 1 menos o cosseno é o seno ao quadrado. Então, 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa é exatamente o seno ao quadrado de alfa. Então, essa expressão final, olha só como ela vai ficar. 4x, se você quiser, você pode até mandar o 4 embora dos dois lados, então você vai ficar com x vezes quem? Deixa eu voltar o meu x aqui. Então, você vai ficar com x vezes quem? Seno ao quadrado de alfa igual a seno ao quadrado de alfa. Como o seno é diferente de zero nessas condições que o enunciado nos trouxe, então isso implica que o x ele vai ser igual a 1, né? Porque você vai ficar com o seno ao quadrado de alfa dividido pelo seno ao quadrado de alfa, e isso é 1, dadas as condições do enunciado. Só que eu não quero só o x, eu quero o y também. Aí você volta aqui, lembra lá? Então, y, quem é o y? Y é 8 sobre 12. 8 sobre 12, agora sim eu vou dividir por 4. Então, vai ficar 2 terços de cosseno de alfa vezes 1. Isso implica que o x é igual a 1 e o nosso y ele vai ser 2 terços de cosseno de alfa. Aí ele quer saber o que esses pontos, né, ou seja, o que esses carinhas formam quando a gente olha para lugar geométrico. Então, neste caso aqui, de acordo com o que ele falou, deixa eu puxar para cá para ficar bem bonito, a gente tem o seguinte, por exemplo, o nosso ponto P, as coordenadas dele é 1 no eixo x, as coordenadas são, perdão, e 2 terços de quem? Do cosseno de alfa. É interessante que se a gente for pensar no plano cartesiano, eu estou dizendo para você que o x ele é sempre 1, e o y, o que é interessante de lembrar? O cosseno ele é no máximo 1 e no mínimo menos 1. Então, se esse cara aqui for 1, a gente atinge o 2 terços. Se esse cara aqui for menos 1, a gente vai atingir o menos 2 terços. Então, se a gente for pensar que o 2 terços está aqui em cima e o menos 2 terços está aqui embaixo, na hora que a gente variar o alfa, o y ele vai variar entre 2 terços e menos 2 terços. Ou seja, pessoal, o que ele pediu para a gente determinar nada mais é do que um segmento de reta vertical, e isso está lá na alternativa correta como sendo a alternativa B de beleza. Fechou o rolê aqui mais uma vez. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado aí. Se eu pulei alguma passagem, me perdoa. Se eu fiz muito rápido, perdoa também. Mas o importante aqui é trazer aquele conteúdo bem bacana para você. Um grande abraço, a gente se encontra na próxima resolução. Tchau!